Gente, é uma dúvida de todo mundo, né? Você é crente ou você crê em Jesus? Você precisa realmente ir à igreja? Precisa dar dízimo? Ou você pode servir a Deus em casa, né? Olha o que a pessoa falou aqui, ó. Cristo pagou o preço de tudo, porque eu fiz um vídeo falando sobre dízimo, né? Eu não preciso dar dízimo, porque a igreja sou eu. Vou responder uma coisa em cada vídeo, né? Então, vamos lá. Ele está dizendo a igreja é ele. Vamos ver se a Bíblia fala isso, né? Deus não habita em templos feitos pelo homem. Isso é verdade. Mas uma coisa é a habitação, outra coisa é a visitação. Nós vamos falar sobre isso. O que você está ensinando é heresia e você sabe disso. Por isso está condenado. Rapaz, já me condenou. Então ele está dizendo que ele não precisa dar dízimo e não precisa frequentar a igreja porque a igreja é ele. Vamos falar da parte da igreja e depois a gente fala sobre dízimo. Vamos lá. Primeiro, Deus não habita em templos feitos pelo homem. Vamos para esse texto. Gente, eu vou mostrar coisas aqui muito profundas, né? Alguns segredos, algumas coisas aí no meio disso aí. Isso vai ajudar você muito, vai tirar a dúvida de muita gente e vai te libertar de uma cilada do diabo. Tem uma doutrina muito maligna sendo pregada por aí, principalmente na internet, de que você não precisa ir para a igreja porque a igreja é você. A Bíblia fala isso? Não, isso é uma doutrina de demônios. Vou te mostrar aqui como o diabo é astuto e como está enganando as pessoas e como as pessoas estão desviando, achando que estão servindo a Deus. Vamos lá. Vamos lá, esse aqui é o texto, Atos dos Apóstolos 7. Está lá em Isaías 66 também, né? Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta, o céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, ou qual é o lugar do meu repouso? Sim, Deus habita no seu trono, no mais alto de todos os céus, como diz Isaías, né? É o seu trono, o trono de Deus. O trono de Deus não desce do céu. Quando Deus vem na terra, quando diz que Deus vem, ou ele envia o anjo do Senhor no Antigo Testamento, que é Jesus, ou um anjo, como nesse mesmo texto de Atos 7 e também em Atos 17, diz que a lei foi dada a Moisés por intermédio de anjos. Então toda aquela movimentação, o mar vermelho se abrindo, não era o Pai especificamente, eram anjos que representavam pessoalmente Deus. Tá bom? Mas uma coisa é a habitação. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós não somos casa particularmente do Pai, você entende? Né? Em simbologia, sim. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas uma coisa é ser templo do Espírito Santo, outra coisa completamente diferente é ser igreja. Ser igreja é outra coisa. No Antigo Testamento, os reis recebiam o Espírito Santo, os profetas recebiam o Espírito Santo, Davi era cheio do Espírito Santo, e mesmo assim eles não eram igreja. Então ser templo do Espírito Santo não é ser igreja. O apóstolo Paulo mesmo fala, vós sois a habitação do Espírito Santo, e esse Espírito tem ciúme de vós. Tá? Então assim, uma coisa, aqui ó, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nos templos, mas Deus visita os templos. Quando Moisés construiu o tabernáculo no deserto, a glória de Deus desceu e encheu o tabernáculo. Quando Salomão construiu o templo em Jerusalém, a glória de Deus desceu e encheu o templo de uma glória tão pesada que ninguém conseguia ficar de pé. Então assim, aquele templo que as pessoas iam e sacrificavam, não é a habitação de Deus. Deus habita no terceiro céu. Mas Deus visita o templo. Por que Deus visita o templo? Porque estão prestando culto a Ele. Então, aonde se presta culto a Deus, Ele visita. Como que Ele visita? O Espírito Santo de Deus vem receber o culto. Tá? Então, assim, quem é o templo de Deus? Deus não habita em pedras, Deus habita em seres humanos. O Pai habita no terceiro céu, mas nós somos templo de Deus, tá? O templo humano, o templo físico, quando se dá glórias a Deus, ele vem receber.
Ele visita o templo, tá? Mas ele habita em nós, tá? Mas ser templo não é ser igreja. O que é ser igreja? Vamos lá. E você que crê em Deus, você deve ir à igreja? Será que você deve? Vamos lá. Olha o que o apóstolo Paulo fala aqui. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. E aí? Nós somos o corpo de Cristo e membros. Olha o versículo 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Então foi Deus quem pôs na igreja os apóstolos, profetas, doutores, para que cuidasse da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Olha só, você sozinho não é igreja, você sozinho é um membro. A igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, tá? Olha um versículo que prova isso. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja. Olha só, o corpo de Cristo é a igreja. Eu sou o templo de Deus, mas eu não sou igreja. Eu sozinho não sou igreja. Eu sozinho sou um membro do corpo. E o corpo é que é a igreja, você está entendendo? A minha mão, ela é um membro do corpo, mas a minha mão não é o corpo. Ela é só um membro. O corpo inteiro é que é a igreja. Tem mais texto. Vamos 1 Coríntios 12. Porque assim como um corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros deste corpo, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. A igreja é um corpo. Olha o versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Uma pessoa sozinha não é igreja, é templo do Espírito Santo, mas não é igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Por que você tem que frequentar uma igreja? Por quê? Um membro do corpo fora do corpo não sobrevive. Se eu cortar a minha mão e colocar ela em cima da mesa, amanhã ela vai estar podre. Ela tem que estar fixada ao corpo, sendo nutrida pelo corpo, alimentada pelo corpo, senão ela morre. É muito difícil, é muito complicado um membro permanecer firme e fiel, estando fora da igreja, fora do corpo de Cristo. Você que diz que serve a Deus em casa, me diz aí, quantas vezes por dia você ora, lê a Bíblia, canta um hino e faz um culto no lar? Não faz, é difícil. Um membro não sobrevive fora do corpo. É por isso que o Senhor Jesus instituiu a igreja. Ah, Jesus não instituiu a igreja. Será? Vamos ver aqui. Ó, falando de Jesus, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Se você ler Efésios 4, está falando de Jesus. E ele mesmo, quem ele mesmo? Jesus. Deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Para que ele fez isso? Ao 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Em outras palavras, para a edificação da igreja. Para que tudo isso? Ao 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Para que serve a igreja? É só para prestar culto? Não, é para aperfeiçoar os santos, é para um ensinar o outro, um edificar o outro, um apoiar o outro, para um fortalecer o outro, para adquirir conhecimento. Sozinho você não sobrevive, tem que ter o apoio da igreja, a comunhão da igreja. E aí você falou sobre dízimo, né? Como é que a igreja se mantém se não tem a oferta, né? Mas nós vamos falar sobre isso em outro vídeo. E aí Paulo fala aqui, ó, e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos, é para isso que serve a igreja, as manifestações de amor fraternal e as boas obras. E não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas, pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Ele recomenda: não pare de frequentar a igreja. Isso é uma artimanha do inimigo para fazer você ficar fraco achando que está em Deus.